Posso começar a gravar? Posso começar a apresentação? Tá gravando? Agora sim, então tá bom. Então, gente, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Alan Besborótico, eu sou biólogo geneticista e aconselhador genético. É um curso novo que surgiu há cerca de 5, 7 anos, mais ou menos, na Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. É um curso onde qualquer profissional da saúde, biólogos, biomédicos, psicólogos, assistentes sociais, médicos, farmacêuticos, enfim, educadores físicos, profissionais de saúde podem fazer esse mestrado no Instituto de Biociências da USP para poder fazer o aconselhamento genético, que é um procedimento, considerado um procedimento de saúde, onde a gente conversa com bastante calma e com muita escuta, para que o paciente consiga lidar melhor com a informação que vai ser trazida a respeito da doença genética, a respeito de uma condição que às vezes é uma condição que é para a vida toda, mas que se ele souber lidar, aquilo às vezes nem atrapalha tanto a vida dele. Então, esse é o curso de aconselhamento genético. E eu, depois que eu me formei nesse curso em 2019, no final de 2019, eu coloquei um anúncio no LinkedIn como aconselhador genético e um paciente me procurou dizendo, olha, eu tenho a suspeita de uma doença rara chamada trimetilominúria. Será que você pode me ajudar? Falei, olha, eu não tenho uma equipe de saúde que seria o ideal para te ajudar, porque aí eu vou poder te passar as informações, mas não vou poder te passar o tratamento, todo o resto que é importante para que você melhore, né? Isso já ajuda? Ele falou, puxa, informação é fundamental. Mesmo que seja só a informação, vai ser muito bom se você puder me ajudar nisso. E aí eu preparei uma apresentação, era uma apresentação até que eu utilizava para fazer as palestras como essa aqui, agora eu já mudei, mas preparei uma primeira palestra e fomos marcar a data, quando ele disse, olha, mas eu tenho vários amigos que estão interessados em assistir também, eles podem? Eu falei, poxa, mas são seus amigos, o que eles... assim, são amigos íntimos, eles querem saber do seu problema? Ele falou, não, são pessoas que também têm o mesmo problema. São pessoas que também estão investigando a mesma suspeita. E aí foi uma surpresa, porque é uma doença rara, né? E a gente achava que eram pessoas isoladas que tinham a doença, mas não. A gente descobriu que existem grupos organizados pela internet já há mais de 10 anos até. Tem alguém que está há mais de 10 anos em algum grupo desses de redes sociais? Ou há mais de 5 anos, pelo menos? Eu acho que há mais de 5 anos, assim, que eu entro nos grupos de WhatsApp mesmo, mas Sim. Só assim também. E aí a gente viu que essas pessoas estavam lá agrupadas e estavam buscando apoio, que havia uma organização internacional que tinha aberto uma sede no Brasil, a MEBO, mas que essa instituição ela tinha fechado as portas depois que ela iniciou o estudo clínico. Ela recrutou alguns pacientes brasileiros e depois ela não conseguiu manter a sede no Brasil. Então surgiu a ideia da gente refundar a MEBO e também conversando com outros profissionais de saúde, inicialmente uma médica geneticista, a doutora Suelen Pontes, também conversando com a doutora Iana Almeidinha, que é médica dermatologista, e com a Iris, nutricionista, nós tivemos a ideia de, então, oferecer uma atenção integral, ou seja, trabalhar numa equipe multidisciplinar para poder oferecer os cuidados aos pacientes. Aí assim surgiu, então, o CEAPOSE, que significa Serviço de Atenção Integral ao Paciente com Odor Sistêmico Idiopático. Tá? Por que odor sistêmico idiopático?
Porque o odor sistêmico é um odor corporal, mas não é só corporal necessariamente. Às vezes ele pode ser no hálito também. Ou às vezes ele pode ser no hálito e não ser nas axilas, mas também tem nos pés. Ou às vezes ele pode ser nas regiões íntimas e também no cabelo. Enfim, é bem variado. Então a gente agrupou isso tudo dentro do guarda-chuva de odor sistêmico. E idiopático significa que é o odor sem causa conhecida. Tá? Então a gente fundou esse serviço tentando identificar os pacientes com trimetilominúria, mas também para oferecer cuidados para aqueles que não têm trimetilominúria, para aqueles que têm outras doenças que causam odor. E aí a gente pode ver um pouquinho mais sobre elas. Claro que são mais raras, tá? A trimetilominúria ela responde por 30% dos pacientes com odor sistêmico, mas a trimetilominúria não é a única doença. A trimetilominúria ela é a principal, mas existem outras. Tá? Então, a gente fundou esse serviço em julho de 2021, é um teleserviço, um teleconsultas, e todas as teleconsultas elas iniciam pela consulta de aconselhamento genético, pela triagem. Tá? Então, eu vou aproximar o slide aqui para a gente ver. Esse aqui é o mapa da idealização do projeto. Então, o paciente está lá nas redes sociais, ele nos procura, ele passa por uma consulta de triagem e aconselhamento genético, na sequência ele é encaminhado para nutricionista, em paralelo ele começa também o tratamento de psicoterapia, e ele tem a opção também de recorrer às consultas médicas, a médica psiquiatra, a médica dermatologista, eventualmente até a médica geneticista que nós tínhamos no projeto, tá? Nós temos o contato, ela não faz parte do projeto mais, mas a gente pode passar o contato dela também. E também e tem várias outras coisas que o serviço oferece, porque só as teleconsultas não eram suficientes. Tá? Não, o tratamento ele demanda, é uma doença crônica, então ela demanda uma equipe multidisciplinar, uma integração, mas várias outras coisas. Então, por exemplo, exames genéticos. Nós temos uma conversa com algumas empresas que vão oferecer exames genéticos mais baratos. Hoje em dia o exame genético é muito caro, o exoma, por exemplo, ele fica um pouco mais do que R$3.000, mais ou menos. O exame bioquímico é um exame que é mais barato, mas que não é feito no Brasil. Então, existe um exame que serve para triagem de trimetilominúria, que se chama dosagem de TMA e TMAO na urina, ou seja, dosagem de trimetilamina e N-óxido de trimetilamina na urina. Esse exame é um exame de triagem. É o primeiro exame que deveria ser feito para todos os pacientes que têm essa queixa. Ele não é feito no Brasil. Na verdade, o único laboratório que oferece ele colhe ali na região de Campinas, o laboratório Francesc, e ele envia as amostras de urina congeladas de avião para a Espanha. Então fica muito caro. O exame custa 1.220. E agora a gente vai começar a oferecer esse mesmo exame, feito aqui em São Paulo, em parceria com a Universidade de São Paulo, vai custar R$350, na verdade R$400, 350 com o desconto para os associados. Então a gente criou também a Associação de Pacientes, também fazia parte dessa idealização do ecossistema do Serviço de Apoio ao Paciente com Mau Odor Sistêmico Idiopático, do CEAPOSE. Nessa associação, estou alguns recursos através da anuidade, contribuem, e aí com esse caixa a gente faz um serviço de assistencial. A gente vê quem são as pessoas que não conseguem trabalhar, que não conseguem atendimento porque não têm recursos financeiros, e a gente utiliza o caixa da associação para poder financiar essas consultas. A pessoa recebe o valor para a consulta e aí põe esse valor quando for possível, sem a urgência, mas que acredita que quando ela ficar melhor, ela vai conseguir trabalhar para conseguir o valor. E existe também alguns passos desse projeto que ainda não foram implementados, mas que, por exemplo, fundraising, recolhimento
coletivo. O crowdfunding é uma vaquinha virtual que a gente cada valores de doações. Isso a gente é em parceria com o SUS. A gente encaminha uma carta para o clínico responsável do paciente. Logo na consulta de triagem, tá? O paciente ele recebe essa carta em mãos, com o nome do clínico que atende ele e o nome da UBS que é a mais próxima da casa dele. Ele pega essa carta, marca uma consulta com o clínico responsável da UBS mais próxima e entrega essa carta. Essa carta está explicando tudo o que eu estou falando aqui para vocês nessa palestra, está explicando sobre a doença trimetilminúria, sobre outras doenças que causam dor. É um compilado que facilita a vida do clínico, porque ele não é obrigado a saber sobre doenças raras. Tá? Doenças raras são doenças que precisam ser tratadas pelo médico geneticista. O clínico não. Mas quando eu mando a carta para ele, com tudo explicadinho, se ele tiver uma boa vontade, se ele tiver um tempo para ler a carta, ele lê a carta, ele vai entender e ele vai conseguir ajudar. E a gente tem conseguido avançar. Algumas pessoas que nunca tinham tido acesso a alguns exames necessários começaram a receber exames gratuitamente pelo SUS e então descobriram alguma coisa, pelo menos alguma alteração, alguma lesão em algum órgão que permitiu iniciar o tratamento ou aprofundar a investigação, já com alguma suspeita. Tá? Bom, e também temos parcerias com empresas de suplementos, tá? Porque a gente sabe que esse paciente, por ser um paciente crônico, ele vai precisar usar alimentos especiais e suplementos especiais para a vida toda. Então a ideia é que a gente consiga montar essas parcerias para que esse custo não seja um obstáculo para que ele tenha o tratamento, para que ele faça o manejo do seu sintoma. Tá? Chegamos a ter essa parceria, no momento não tá ativa, mas a gente pretende retomar. Palestras também fazia parte da idealização do projeto, como essa aqui que eu estou fazendo aqui, e pesquisa acadêmica. A gente tem vários pesquisadores que estão em contato, tá? Temos uma aluna de saúde coletiva da UNB de Brasília, temos uma aluna de farmácia, temos um doutorando de ciências ambientais do Instituto Botânico em São Paulo, temos vários pesquisadores interessados em publicar artigos e desenvolver pesquisa com essa doença, tá? E eu acho que, como associação, é interessante incentivar esses trabalhos, porque, primeiro, que dá visibilidade para a doença, segundo, que propicia tratamento gratuito para algumas pessoas. Então, é claro que ninguém é obrigado a participar, tem gente que não quer, não se sente à vontade, não é obrigado, realmente não, é uma escolha, mas existem benefícios que a pessoa pode receber se ela quiser participar e de toda forma, a participação em pesquisa é sempre anônima. Nunca ninguém tem o nome ou a imagem divulgada quando participa em pesquisa. Ela só contribui com os dados. Mas eu lembro que o CEAPOS não é uma pesquisa. Tá? O CEAPOS é um serviço clínico. A gente oferece aquilo que já é consolidado em literatura, ou seja, que a ciência já sabe que funciona. Ah, Alan, mas não existe tratamento para trimetilminúria. Eu li, não sei aonde. É verdade, até o momento não existe tratamento, mas existe manejo. Manejo, o que significa? Que é algo que pode ajudar a melhorar, mas que não é um tratamento, porque a gente não sabe quantos por cento melhora e quantos por cento não melhora.
quantas pessoas se beneficiam e quantas não se. Mas uma coisa sabe, que mal não faz, né? Ou seja, é algo seguro, é um manejo clínico seguro. E outra coisa que a gente sabe é que já várias pessoas conseguiram se livrar do odor, se livrar do sintoma de odor, por bastante tempo fazendo esse manejo. Tá? Então, não é tratamento, mas é algo que ajuda bastante, como se fosse. A diferença é só que ainda não se tem os dados de eficácia para esse manejo. Bom, agora aqui o outro mapa que eu queria mostrar para vocês nesse slide é o mapa do país, onde a gente tem plotado aqui onde estão localizados, onde é a residência dos pacientes que nós atendemos por teleconsulta. Então vejam, a gente já está atendendo no país todo. Inclusive nós temos uma paciente, acho que não está aqui hoje, uma brasileira que se mudou para o Japão e ela está em acompanhamento no Japão. Nós passamos orientações, passamos endereços, ela procurou instituições no Japão para investigar a condição e, inclusive, ela teve sorte, porque o Japão é um país que tem tradição de manejo de trimetilaminúria, tá? Porque é uma ilha e as pessoas comem muitos frutos do mar, então quem tem a mutação apresenta o sintoma e eles sabem como manejar. Então, ela está bem acompanhada lá, conseguiu. Ela até recebeu o kit de investigação em casa, pelos correios. A gente até aprendeu bastante com o caso dela também, porque eles estão muitos anos à frente do país. O Japão está muito à frente do Brasil nesse ponto. Tá? Bom, essa aqui é a equipe de saúde do CEAPOSE. Então, nós temos a psicóloga Lourdes, a psicóloga Isal, a Bruna, a nutricionista, a Gabriela, que é naturóloga, a Laís, que é a nossa médica psiquiatra, e Ana Almeidinha, nossa dermatologista. A Vivian, agora no projeto, ela era clínica geral e paliativista. O Dr. Valderino, que é especialista em halitose, a Márcia, a farmacêutica, e eu. Tem mais algumas, eu não coloquei aqui os pesquisadores, tá? Também temos outros pesquisadores que às vezes contribuem com algumas ideias. E a gente começou a investigar o perfil dos pacientes do CEAPOSE. Tá? Então, aproximando aqui, então perguntamos através de um questionário anônimo feito na internet, e a gente recebeu 61 respostas dos pacientes que estão nesse ecossistema, nessas redes sociais de pacientes com essa queixa de dor corporal metabólica ou halitose, e a gente viu que 45% tem ensino médio. Vimos que 21% tem ensino superior e 8% pós-graduação. Então, são pessoas que têm um nível educacional maior do que a média do país e que, mesmo assim, não estão conseguindo encontrar locais ou profissionais que possam ajudar com o problema. Tá? Também fizemos uma pergunta sobre o SUS, se eles utilizam o SUS. Então, 41% utiliza o SUS, mas nunca utilizou para as questões de odor. Talvez porque tenha vergonha de falar, ou talvez porque não sentiu que o profissional saiba o que fazer com esse tipo de queixa. Mas é interessante notar que 26% dos pacientes já utilizaram o SUS, inclusive para questões de investigar as questões de odor, com sucesso ou não, mas investigar. Então, é um problema também que é um problema que a gente pretende chegar no SUS, a gente pretende treinar, né, compartilhar os nossos resultados, desenvolver pesquisa e compartilhar os nossos resultados e treinar os médicos do SUS para que mais para frente eles possam ajudar esse paciente a encontrar uma solução para o seu problema. Então, que ao menos esse problema não piore, não atrapalhe a vida dele. Né?
Perguntamos sobre convênio de saúde. 44% tem convênio de saúde, tem plano particular. E mesmo assim não está recebendo o cuidado que necessita. Por isso que buscou ajuda aqui. Então, isso mostra a necessidade da gente ter a associação de pacientes. Tá? E dentro dessa associação, a boa notícia é que nós agora temos uma parceria com uma advogada do Maranhão, mas que vai atender o país todo. E a gente vai, assim que a gente tiver o registro da associação, a gente deve entrar com uma ação coletiva para conseguir que o Estado pague os exames mínimos para esses pacientes. Tá? Vai exigir que os pacientes recebam o exame bioquímico de triagem, porque é um exame que é o primeiro exame que se deve fazer quando tem uma suspeita de problema de odor. E no momento ele não é oferecido, ou então o único laboratório que oferece ele cobra 1.200. E a gente vai ter um preço melhor e também vai cobrar que o Estado custeie isso, tá? Através da advogada. Bom, também perguntamos sobre alterações alimentares causadas pelo problema. E 63% alteraram a dieta por conta própria ou sem orientação profissional. Isso nos preocupou, porque a gente sabe que a dieta da trimetilaminúria, a dieta do TEMAL, é uma dieta perigosa. E muitas pessoas acham que tem TEMAL e tem outras doenças que causam dor e estão fazendo a dieta do TEMAL sem ter a indicação e passando pelos riscos que isso acarreta, sem obter nenhuma melhora. Tá? Ou às vezes até obtendo alguma melhora, mas uma melhora que não é sustentada, ou seja, a pessoa não consegue manter aquela alimentação tão restrita porque falta uma série de nutrientes, vitaminas, e aí a pessoa pode desenvolver uma anemia, pode apresentar sintomas de fraqueza, fadiga, sonolência, e pode chegar até uma desnutrição proteica. Então, enfim, a gente chamou a atenção para a importância de criar uma equipe de saúde para poder ajudar essas pessoas, para que elas não façam por conta própria. Porque a gente vê na prática que muitos dos pacientes que chegam até nós já se prejudicaram bastante, e às vezes o problema deles não era nem tão grave quando começou. E foi agravando por conta das tentativas e erros feitos com a alimentação. Tá? Também perguntamos sobre o uso de suplementos, e 51% usando suplemento por conta própria. E pior, perguntamos sobre o uso de antibiótico, e 18,3% usaram antibiótico por conta própria. Isso também é muito perigoso, muito arriscado, porque uma boa parte dos nossos pacientes, que a gente ainda não conseguiu quantificar, a gente ainda não conseguiu para saber quantos, mas uma parcela importante dos nossos pacientes desenvolveram o problema por uso de antibióticos. Então, são pessoas que não tinham o problema na infância, não tinham na adolescência, às vezes chegaram até a fase adulta ou eram jovens, passaram por situações de estresse no trabalho, na vida, e aí usaram medicamentos, às vezes fizeram uso de maneira inadequada por muitos meses seguidos, ou então vários antibióticos misturados e sem nenhum cuidado e aí desenvolveram uma desbiose, porque o antibiótico ele provoca resistência nas bactérias da microbiota intestinal, e aí fica muito mais fácil, muito mais difícil de tratar quando a gente tem resistência, quando as bactérias desenvolvem resistência contra antibióticos. Aí fica mais difícil de eliminá-las. Tá? Bom, vou fazer uma pausa aqui para a gente falar um pouquinho. Alguém quer
Quer fazer algum comentário? Gostou ou não gostou de alguma coisa que foi falada até agora? Quer fazer alguma pergunta? Não? Se alguém quiser se manifestar, tá? É só. Tem uma mãozinha aí no- na visão de vocês, tem uma mãozinha. Vocês levantam essa mãozinha, igual essa que eu levantei aqui. E aí a gente sabe que alguém vai querer uma parte para falar, tá? Aí todo mundo pode falar, tá? Não se sintam constrangidos. A ideia é que todo mundo fale. Pode falar, Patrícia. Patrícia, não estamos te ouvindo. Desculpa, boa noite para todo mundo, primeiramente. Eu queria entender Boa essa noite. parte quando você fala da piora. Como é que ela ocorre, assim? Ela ocorre tanto no tema um como no 2 ou só no 2? E como que é esse processo, assim, de piora no tema 2 talvez pela desbiose, né? Eu não entendo como é que piora no caso de tema um. O que que acontece, assim? No caso de tema um, no caso de tema um não deve ter piora, tá? Uhum, Não é o antibiótico, ele funciona para todos, para tema um e tema 2 ele funciona. Mas uhum, ou seja, reduzido durante o uso. Só que quando a pessoa para de usar, porque ela não pode fazer uso contínuo, senão ela vai desenvolver resistência nas bactérias intestinais, quando ela para de usar, o odor volta, e o odor volta às vezes mais forte. entendi. Algumas pessoas têm Temal 2, e o Temal 2, eu sempre lembro que ele não é uma doença. O Temal 2 é um sintoma. Sintoma de quê? Sintoma de alguma outra doença. Podem ser várias. A mais comum delas é a dose causada por uso inadequado de antibiótico. Uhum, Então, são pessoas que tinham, às vezes, uma infância pobre, ou no interior, não tinham muito, e tinham, às vezes, um vidro de antibiótico em cima da geladeira. E a pessoa, sempre que tinha uma gripinha, ia lá tomar um pouquinho de antibiótico. Mais uma coisinha, mais antibiótico. Então, essas pessoas desenvolveram uma proliferação bacteriana de bactericistente, que é mais difícil de tratar, por conta do excesso de antibiótico, porque os antibióticos eles matam as bactérias boas do nosso intestino, da nossa microbiota, e aí deixa isso para as bactérias ruins se proliferarem. Por outro entendi. lado, algumas pessoas usaram muito antibiótico na infância, mas usaram até com prescrição médica. Ou antibiótico é para citar um tipo de medicamento, mas às vezes tem antibiótico, ou pode ser às vezes corticoide também, ou também os inibidores de bombas de prótons, os prazol, omeprazol, pantoprazol. Uhum, Essas pessoas às vezes usaram esses medicamentos por um longo período, mas, mas eles usaram com indicação médica, ou seja, eles tinham um motivo importante para usar. Às vezes são pessoas que tinham uma imunodeficiência primária, e essa imunodeficiência primária ela causava infecções recorrentes. Então, assim, não dá para a gente dizer que nesses casos, às vezes tem mal secundário. Secundário a quê? Secundário a imunodeficiências primárias, ou seja, são pessoas que têm o sistema imune, a defesa do corpo menos forte, mas com alguma falha. E aí essa falha permite que algum tipo de bactéria se prolifere com frequência. Então, nesses casos, a pessoa não é o antibiótico que provoca, às vezes é alguma. E aí tudo isso a gente pode investigar melhor através do heredograma. Antes de fazer o exame genético, que é muito caro, a gente faz o heredograma, que é a árvore genealógica da família, e aí a gente vê na família se tem mais alguém que tem isso, que tem aquilo. E às vezes são coisas que não tem nenhuma relação, aparentemente não tem nenhuma relação, mas pode estar relacionado, porque pode ser um gene que dá origem a diferentes doenças em diferentes pessoas da sim. família. E Tá bom, acho obrigada. que é assim, esse grupo de pacientes ele é muito heterogêneo, tá?
Eu criei essa apresentação aqui para colocar um pouquinho ordem nessa bagunça, assim, brincando assim. Ou seja, tem de tudo. Tem pessoas que desenvolveram trimetilminúria porque fizeram uso de bomba de academia. Tem pessoas que desenvolveram trimetilminúria porque usaram medicação inadequada. Tem pessoas que claramente têm imunodeficiências primárias, ou seja, muito remédio, mas porque desde a infância tinham infecções de recorrência. Tem pessoas que tiveram intoxicação por arsênico, ou porque tentaram se matar. Existe suspeitação ambiental em alguns rios, e a gente sabe hoje que a trimetilminúria ela é um indicador de exposição anual a mercúrio ou arsênico no período no período gestacional ou na infância. Então já existem trabalhos que mostraram que pessoas que foram expostas a essas substâncias na infância ou na infância ou antes de nascer, no período fetal, essas pessoas elas desenvolvem a trimetilminúria secundariamente. Tá? Agora, o que isso significa em termos de tratamento, a gente não sabe muito bem ainda. A princípio, não muda nada. A princípio, a gente trata da mesma forma. A gente precisa fazer aquela mesma enzima funcionar e a gente faz aquela mesma enzima funcionar da mesma forma. Inclusive, tem algumas coisas comuns entre trimetilminúria primária e secundária. Eusita. Alan, só fiquei com uma dúvida em relação a essa última pergunta. No caso da piora, porque assim, a gente sabe que é um problema genético, no caso TEMA1, que faz com que o fígado não produza pouquíssimas enzimas, né? FMO3. Então, assim, não seria o caso, dependendo do estilo de vida da pessoa, a pessoa ir perdendo essas enzimas. E se existe uma forma de conseguir aumentar enzimas. Então, só para tirar essa dúvida da pergunta da piora, isso tem como melhorar também. Como ajudar o fígado a produzir mais essas enzimas. A gente pode atuar em 2 lugares diferentes. O primeiro deles é na enzima do fígado, na flavina monoxigenase, ou dimetilanilina monoxigenase. Quando a pessoa nasceu com essa bem, a gente vê que pelo menos um pouco dessa enzima ela produz. Então, a gente sabe que a gente pode aumentar a produção dessa enzima e isso deve dar resultado. Porque mesmo a pessoa tem mutação genética, a gente dá a vitamina B2, não é a B12, é a B2, riboflavina. E a riboflavina, ela estimula a produção da enzima, dessa enzima hepática. Tá? Então, isso deve funcionar. Isso funciona para todos, para a trimetilminúria primária. Por que funciona na primária? Porque vocês se lembram que precisava de duas mutações para fazer uma enzima parar de funcionar. 2 mutações, uma que vinha do pai e uma que vinha da mãe. Quando a pessoa recebe as duas, ela já apresenta o sintoma na infância, no bebezinho, ou nos primeiros anos de vida. Tá? Quando a pessoa recebe uma enzima só, ou então ela recebe duas, mas uma faz a enzima funcionar mais ou menos, e a outra só na puberdade, numa fase mais tardia. Nesses casos, ela tem ainda uma enzima tem falha, tem mutação, e a outra é boa, é eficiente. Então, se a gente aumentar a produção da enzima, a gente consegue melhorar a atividade residual da enzima. A gente consegue, mesmo que a pessoa tenha uma mutação, aquele pouquinho de eficiência que a enzima dela ainda tem, melhora. Então, a vitamina B2, mas não é só a vitamina B2, tá?
vitamina B2, ela faz parte de um olhar de saúde para como é que está a função hepática. Então, tem várias outras substâncias e sintomas que podem dizer se o fígado está funcionando bem ou não. E aí a gente, por exemplo, a doutora, elas vão conseguir entrar com uma bateria de suplementos junto com a vitamina B2 que vão otimizar ainda mais a função daquela enzima. Entendi, obrigada. Bom, vou continuar. A gente apresenta aqui o que é a MEBO, né? Então, que nessas conversas de grupos sociais, de redes sociais, os pacientes pediam a criação de uma entidade representativa para lutar pelos direitos, para superar a discriminação, e que a gente descobriu que essa instituição já existia no Brasil. Ela chegou a existir uma filial no Brasil até 2014, mas que esse trabalho tinha se encerrado em 2014. A gente não sabe muito bem por quê, mas acho que provavelmente eles atingiram o objetivo deles, que era recrutar brasileiros para a técnica que eles desenvolveram. E aí a gente se animou para refundar essa instituição e a gente idealizou uma parceria entre a MEBO Brasil, entre a Associação de Pacientes e o CEAPOSE, aquela equipe de profissionais de saúde que estava oferecendo as teleconsultas. Porque é uma outra, se a gente tem uma instituição uma instituição formalizada, fica mais fácil do profissional se dedicar e atender esse público, porque ele sabe que ele vai ter uma demanda, que ele vai ter vários pacientes daquele grupo para atender. Também o profissional, às vezes ele quer ajudar, mas o paciente não consegue pagar o mínimo da consulta. Então, nesse caso, tem uma instituição que vai captar fundos e vai custear a consulta para ele. Enfim, uma mão lava a outra, é uma parceria, tá? E essa parceria, ela permite que as consultas dos profissionais do CEAPOSE sejam preço de custo, tá? Os profissionais cobram preço de custo e dessa forma eles também aprendem com os casos para que possam depois cobrar o valor normal da consulta para quem não é associado. Mas dos associados, sempre vai ser, o acordo é que sempre a equipe de saúde vai cobrar preço de custo. Tá? E quem não consegue pagar nem o preço de custo, não precisa se preocupar, porque a associação vai fazendo captação de fundos para custear a consulta. A MEBO Research é uma instituição que foi fundada nos Estados Unidos, na Inglaterra e no país de Gales. Ela é uma instituição filantrópica que tem pacientes e voluntários, e ela promove testes diagnósticos, ela faz pesquisa. É mais ou menos o que a gente pretende desenvolver aqui, tanto que a gente optou por manter o mesmo nome e abrimos uma conversa para que a gente possa se filiar e possa ser parte da MEBO. Tá? A ideia é que a gente possa ser parte da MEBO. Claro que tem a barreira da língua, às vezes cada país está num momento, mas a ideia é a gente ir trabalhando junto, em paralelo. Bom, então aqui eu falo o que é a TEMAL, tá? Esses próximos slides, eles são baseados na carta que eu envio para os clínicos das UBSs, com quem eu me comunico por carta quando o paciente começa a consulta de triagem. Tá? Então, o paciente ele vem a consulta de triagem, recebe a cartinha que ele vai entregar em mãos, impressa, tem que imprimir, e levar para o médico da UBS para que o médico conheça um pouquinho sobre a doença. E aí, nessa cartinha, eu explico o que é a TEMAL. A TEMAL é uma doença que é conhecida como síndrome do dor de peixe, tá? Ou TEMAL, trimetilaminúria, é a sigla, trimetilaminúria. É uma doença do grupo dos erros inatos do metabolismo. O que significa isso? Que as doenças do teste do pezinho. Tá?
Só que a trimetilamina, especificamente, ela não está em nenhum teste do pezinho, nem no mais ampliado que existe hoje. Tá? Mas ela é do mesmo grupo de doenças do teste do pezinho. São doenças que causam falhas em enzimas, os erros dados. E ela é causada por uma mutação no gene FMO3, que aí eu tinha comentado. Ele é um gene que fica no cromossomo 1, que é um dos maiores cromossomos, que serve a uma receita, como se fosse uma receita de bolo, mas não faz um bolo, faz uma maquininha, que é uma enzima, que serve para transformar substâncias que o nosso intestino produz em substâncias que são mais fáceis do nosso rim eliminar. Essa é a função da flavina monoxigenase. Bom, e essa doença ela é bastante desconhecida. Ela foi descrita nos anos 70, até que tem bastante tempo, já 50 anos, essa doença foi conhecida, mas até os anos 90 se acreditava no máximo algumas centenas de pessoas no mundo com a doença. Depois, nos anos 2000, começaram a ver que a doença era muito frequente, já tinha mais de 100 mil pessoas só nos Estados Unidos. E depois eles foram ver que essas mutações, elas são esses estudos de genética de mutações que foram feitos mais recentemente, mostraram que tem populações que tem mais do que 1% da população que tem ação genética a desenvolver esse sintoma de odor, tá? Nesse gene FMO3. E são populações, não precisa ser uma específica, tá? Então, você tem caucasoides, você tem populações na Oceania, alemães tem mais do que 1%, ingleses, 0,5%. São populações de origem europeia ou não europeia, independentemente. E aqui o GNF aqui outros genes que são da mesma família FMO. Tá? Então, a gente tem um gene FMO2 que está localizado no pulmão, a gente tem o E4 que está nos rins, e tem o FMO5 que está no intestino delgado. Então, essa função de eliminar substâncias que as bactérias produzem, ela é dividida. O principal gene que faz, a principal enzima que faz essa função é a flavina monoxigenase hepática, a que está no fígado. Mas tem outras enzimas. Então, às vezes, mais recentemente a gente descobriu que algumas pessoas não têm nenhuma mutação no FMO3, mas tem no FMO2, ou tem no FMO1, ou tem no FMO5. Às vezes, também em outros genes até. Então, a genética ela é uma rede. Para que um gene funcione bem, para que uma enzima funcione bem, ela precisa que toda aquela via, aquela sequência de reações químicas esteja bem funcionando bem. Então, às vezes, tem mutações em outros genes que podem alterar o funcionamento desse. Então, hoje em dia, quando o paciente vai fazer o teste genético, não sei se foi o seu caso, Zita, mas hoje em dia os geneticistas me contaram que hoje em dia eles pedem direto o exoma, é o sequenciamento de nova geração. É um exame genético mais completo, onde ele já vê todos os genes da pessoa, porque se não tiver no FMO3, pode estar no FMO2, se não tiver no 2, pode estar no 5, se não tiver... E assim o médico já consegue saber aonde que pode estar o problema, porque às vezes o problema pode ser outras doenças genéticas que levam à trimetilamina secundária e não exatamente a trimetilamina primária. Vou continuar. Então, no meu caso, eu pedi um sequenciamento da FMO3, porque batia muito com sintomas de uma menina que ela tem, não sei, um blog que chamava o Blog da Estrangeira, se não me engano. E daí ela contava a história dela, tinha até o título de um testemunho, não sei se alguém conhece.
E foi por lá que eu me baseei, assim, porque os sintomas eram exatamente iguais. Aí eu já pedi da FMO3 mesmo. Legal. A vantagem é que é um pouco mais econômico. Mas hoje em dia, eu acho que o preço é mais ou menos o mesmo. É bem semelhante. Você se lembra quanto que você pagou na época, o preço do exame? 2.600. Às vezes o exoma já dá para fazer por uns 3 mil. Então é semelhante por isso. Bom, e aí a gente perguntou para essas pessoas se elas já tinham sido encaminhadas para algum médico, se elas tinham passado por algum médico para tratar. E 67% delas disseram que sim. Então, a pergunta é, por que será que então elas não estão, por que será que elas não estão conseguindo buscar ajuda, né? Esse gráfico mostra que elas estão buscando ajuda, e os médicos não estão sabendo acolher esse problema. Algumas vezes elas vão no médico, o médico fala, não, isso deve ser coisa da sua cabeça, eu não estou sentindo cheiro nenhum. Encaminha para o psiquiatra. Aí o psiquiatra fala, isso aqui deve ser um sintoma psicótico, ou pode ser uma ansiedade, uma depressão. E o pior é que às vezes a pessoa tem de fato uma ansiedade, depressão, às vezes até uma psicose, às vezes tem, mas uma coisa não exclui a outra. O fato de que ela tem uma ansiedade, uma depressão, não descarta em nada a possibilidade de ter uma doença metabólica, uma alteração metabólica, alguma substância no corpo que está produzida em excesso ou em menos, né? No caso, a trimetilamina em excesso e o N-óxido de trimetilamina em falta, né? Essa às vezes ela produz a alteração psiquiátrica também. Então ela pode levar a depressão, pode levar a ansiedade, pode levar a psicose, convulsão. Não que para todos, tá? Mas quando a pessoa tem convulsões e ela tem também trimetilaminúria, a gente precisa chegar se a trimetilaminúria é consequência do remédio dela, às vezes tem um efeito do remédio, ou se a trimetilamina pode estar causando convulsão. Em algumas pessoas ela pode causar convulsão também. Nossos pacientes do CEAPOSE, 33% já está tratando ou recebeu indicação médica para tratar algum problema de ansiedade, humor, pânico, mania ou depressão. A gente sabe hoje que a trimetilamina ela abre a barreira hematoencefálica. Ou seja, quando a gente toma um remédio, esse remédio ele não vai para o cérebro porque tem uma proteção ali. Então, a maioria dos remédios não atravessam a barreira hematoencefálica. A trimetilamina ela abre essa barreira hematoencefálica. Ela faz com que substâncias indesejadas possam chegar ao cérebro. Isso pode causar inflamação, pode causar enxaqueca. Então, os sintomas psiquiátricos às vezes são decorrentes das alterações metabólicas. Bom, e a gente fez também uma pergunta sobre a idade delas e o tempo e quando que iniciou o sintoma. As idades eram bem variadas, eu vou ampliar aqui para a gente ver melhor. De 18 até 50 anos. E a idade de início dos sintomas também bastante variada, dos 4 até os 45 anos. Então a gente calculou o tempo médio de doença para as pessoas que estão em acompanhamento no CEAPOSE. O tempo médio foi 12 anos. Uma doença crônica, então, não são pessoas que estão com problema há 1 mês ou há 6 meses, é pelo menos mais do que 1 ano. A gente não atende quem está com problema há menos do que 1 ano. Por quê? Porque se ela está com problema há menos do que 1 ano, pode ser alguma coisa aguda, pode ser alguma coisa que tem uma necessidade de ir ao médico rápido e de resolver rápido. Então, a gente só atende depois que a pessoa já passou esse período e não era nada que fosse agravando, mas que, na verdade, agrava só que lentamente, com o passar do tempo. E aí a importância da gente poder
ajudar essas pessoas também. Tá? Aqui tem alguns depoimentos que eu não vou passar aqui, porque eu não vou mostrar agora porque não dá tempo, mas também porque depois as pessoas que deram os depoimentos estão aqui presentes, podem falar, se quiserem. Aqui nesse slide eu mostro todos os 22 cromossomos sexuais humanos, cromossomos somáticos, tá? E mais os cromossomos sexuais que não estão mostrados aqui. Os cromossomos são os livros de receitas que a gente recebe um de cada par vem do pai e um de cada par vem da mãe. E são as instruções, a receita para fazer cada uma das partes do nosso corpo. Tá essa setinha do gene FMO3, que é o gene que faz a flavina monoxigenase, que é essa maquininha que serve para tirar os odores, para tirar os punzinhos das bactérias. Tá? O cromossomo, localiza cromossomos, eles ficam bem enroladinhos, então uma espiral, que eu sempre mostro aqui às vezes eu tenho uma fita métrica, que eu mostro o DNA, como ele fica. Ele fica como se fosse uma fita métrica enrolada. Então, a fita métrica, ela tá lá enroladinha, quando você puxa, ela estica, e aí a gente conseguiria ver as letrinhas que compõem esse DNA, que é o A, T, C e G. Com essas 4 letrinhas, ele consegue escrever toda a receita que faz cada uma das partes do nosso corpo. E o DNA ele é transformado em RNA, o RNA é transformado em proteína. Ou seja, quando você abre o livro de receitas, quando a nossa célula abre o livro de receitas, que recebeu um da sua mãe e um do seu pai, para fazer uma receita, primeiro ela pega uma folhinha avulsa, ela pega uma folha de papel avulsa e ela transcreve e dá origem ao RNA. Isso é o RNA. E depois, a partir dessa folha de papel avulsa, ela vai pegar, então, pré-aqueça o forno, unte a massa, unte a forma, mexa a massa, acrescente ovo, farinha, leite, fermento, como se fosse uma receita de bolo, mas é uma receita de gente. Uma receita para uma parte do nosso corpo, no caso a flavina monoxigenada. Bom? E aí a proteína ela é formada por aminoácidos, e aqui embaixo a gente vê essa população, ela é uma população tradicional de Papua Nova Guiné. Vou ampliar aqui para mostrar para vocês. É uma população onde descobriram que 11% das pessoas têm as mutações para trimetilaminuria, tem a falha no gene FMO3. E aí, por coincidência ou não, né, essa população desenvolveu uma dieta vegana naturalmente. Então, ocorreu uma seleção natural, uma evolução natural, uma evolução cultural. Tá? A cultura alimentar deles foi desenvolvida para que eles se alimentassem principalmente de proteínas vegetais. E assim eles não têm o problema de odor que eles poderiam ter por conta das mutações. Tá? Aí perguntamos para os nossos pacientes se tem algum familiar que apresenta problema de odor. 35% disse que sim. Então, será que é a trimetilaminuria? O problema da família? Talvez não. Porque às vezes a trimetilaminuria ela é uma doença recessiva, ela só manifesta geralmente não tem nenhum parente que tenha doença, porque precisa de 2 mutações, uma que vem do pai e uma que vem da mãe. Essas 2 mutações precisam se encontrar e às vezes elas só se encontram naquela pessoa. Então não tem nenhum parente com a doença. Mas tem outras doenças genéticas que precisam só de uma mutação. Essas outras doenças genéticas, por exemplo, a hemocromatose, por exemplo, mutações que levam à doença de Crohn, doença inflamatória intestinal, hipertensão portal, outras mutações, outras predisposições genéticas que podem
aparecer pessoas, em várias pessoas da mesma família, e também podem produzir trimetilominúria, tá? Como uma trimetilominúria secundária. Então, são doenças que têm como sintoma a trimetilominúria secundária, o acúmulo da substância. E aí a gente sempre lembra, a trimetilominúria secundária, ela não é, TMAL2 não é doença. TMAL2 é sintoma de uma outra doença. Tá? Bom, ainda naquela carta que eu encaminho para o clínico da UBS, do país todo, que a pessoa recebe essa carta em mãos, com o nome dela, o clínico e o nome da UBS. Nessa carta também tem lá uma pergunta. Quais são os tipos de termal? Todos ocasionam cheiro de peixe? Aí a resposta é não. Não são todos os tipos que encaminham, não são todos os tipos que causam o cheiro de peixe. Tá? Temos a trimetilominúria primária e tem a trimetilominúria secundária. As duas, só 10% das pessoas tem o cheiro de peixe. O odor, às vezes, é outro, são vários os odores. Porque não é só a trimetilamina que se acumula. A trimetilamina é uma das substâncias que se acumulam quando a enzima falha. Porque essa enzima ela serve para eliminar várias substâncias. Então, dependendo de quais são as substâncias, vão causar odores diferentes. Então, por isso que o nome síndrome do odor de peixe é um nome um tanto enganoso. Deve usar mal mesmo. Por quê? Porque só 10% das pessoas têm cheiro de peixe. Às vezes as outras pessoas têm outros odores. Tá? E além disso, existem outras substâncias que se acumulam e também algumas dessas substâncias não são percebidas por todas as pessoas igualmente. Então tem pessoas que têm mais sensibilidade para a trimetilamina e outras menos. E às vezes o médico, ele querendo ajudar, ele fala, então deixa eu sentir o odor para ver, deixa eu usar o meu olfato para ajudar a fazer o diagnóstico. E ele não sente. Ele fala, não, então não pode ser nada. Mas não está correto isso. Então a gente sempre aconselha os médicos a não fazerem o diagnóstico através do olfato. Porque é sabido que 7% dos observadores, 7% das pessoas têm uma anosmia específica, ou seja, elas não sentem especificamente a trimetilamina, elas não têm sensibilidade para essa substância. Bom, além da trimetilamina, eu falei da trimetilamina primária e da secundária. A secundária não é doença, é sintoma para outras doenças. Falei que o odor ele não está localizado em um local só, pode estar localizado em diferentes locais. Na urina, na pele, no suor, na boca, na respiração, na região genital, ou em todas essas. Tá? E não tem um padrão específico, pode ter vários locais diferentes. Falei que 7% não sente. E também é importante entender que às vezes a pessoa tem um odor de maneira intermitente. Então, a pessoa tem um odor e aí ela resolve ir ao médico para ver o que está acontecendo. Ela chega no médico, ela não está com odor. Na trimetilaminúria, às vezes ela não precisa ter o odor o tempo inteiro. O odor pode ser intermitente, pode estar localizado principalmente no período perimenstrual, ou seja, um pouco antes, um pouco depois da menstruação. O odor, às vezes, ele pode ser episódico, ou seja, só quando a pessoa fica nervosa, só quando a pessoa chega perto de tal lugar onde ela sofreu bullying, onde ela foi discriminada, onde deram risada. E aí, então, o médico, às vezes, não sente porque não é naquele local onde ela manifesta o sintoma. Tá? Isso está complicado. E por conta dessa complexidade, a taxa de diagnóstico é muito baixa. Quase ninguém dos nossos 70 pacientes, acho que 2 que tem diagnóstico fechado. Dos nossos 70. Aqui é uma sistematização que a gente fez para várias
possibilidades de odor, tá? Às vezes a pessoa vai ter outras causas que não a trimetilaminúria, pode ter uma litose, pode ter uma bromidrose, pode ter uma vaginose, pode ter outros erros inatos do metabolismo, como cistinúria, hemocromatose, fenilcetonúria, ou pode ter questões mentais também associadas. Às vezes, as questões mentais, elas podem até levar a podem até causar uma alteração metabólica. Tá? Na síndrome da referência olfatória, é uma doença psiquiátrica que é meio controversa. O odor pode estar presente como causa. A causa é a ansiedade. A pessoa tem uma ansiedade tão grande que ela impede o funcionamento correto da enzima e leva ao problema. Vamos ver. Júnior do nascimento. É só tipo 1, o problema é do tipo 2, só se manifesta depois, na adolescência faz tudo. É isso? Sim. Pessoa que tem tipo 1 nasce com problema? Sim, porque é genético, nasce com problema. Mas o problema ele pode se manifestar um pouco mais tarde. Pode ser assim até a puberdade. Tá? As pessoas que têm o TMAO tipo 2 tem que ser depois dos 20 anos. E o tipo 2, só para relembrar, tipo 2 não é doença. Tipo 2 é sintoma. Sintoma do quê? Sintoma de alguma doença primária. Qual é a doença primária? Geralmente, a desbiose intestinal. Mas pode ser doença inflamatória, pode ser um problema de fígado, uma hepatite, pode ser hepatite viral assintomática, pode ser uma hipertensão portal, uma série de outras doenças. Tá? E aí precisa investigar. O 2 precisa investigar qual é a causa. Saber qual é a doença que causa, porque a maioria delas tem cura. Essa é a boa notícia. Então, se começou depois dos 20 anos, não é TMA1. Se começou até os 20 anos, da puberdade aos 20 anos, a gente até pensa se pode ser TMA1 ou não. Tá? Porque quando o bebezinho manifesta sintoma, ele tem a forma grave da doença. Quando a pessoa tem o sintoma depois da puberdade, já é a forma branda. Então é possível que algumas pessoas que têm a trimetilaminúria primária, ou seja, genética, tem às vezes uma mutação só, ou pode ter 2 mutações, mas mutações brandas, mutações que não causam a doença na sua forma mais forte, mais grave. Tá? Então a pessoa come, o que acontece? Como que é formada a trimetilaminúria? Como que ela é eliminada? A pessoa come ovos, ou peixe de mar, ou leite, por exemplo, algumas substâncias, alguns nutrientes, alguns tipos de alimentos, tá? E aí esses alimentos eles vão chegar até o intestino delgado, tá? E no caso está mostrando aqui o intestino grosso, intestino delgado, acho que deve ser aqui mais embaixo. Chega no intestino delgado e aí a microbiota, ou seja, as bactérias que moram ali vão se alimentar desses nutrientes e vão transformar 3 nutrientes em trimetilamina. Tá? Essa trimetilamina ela é produzida no intestino de todos nós. Não de todas as pessoas produzem trimetilamina no intestino. Porém, todos nós temos uma enzima que chama flavina monoxigenase, que serve para eliminar essa substância, porque essa substância ela pode atrair mosca. Tá? É uma substância que o corpo elimina justamente para evitar de atrair mosca. Então, ou insetos, enfim. E aí, nessa enzima, o TMA se acumula e o TMAO não é formado. Então, a gente tem uma alta de TMA e uma baixa de TMAO. E aí, o TMA acaba saindo na urina, saindo no suor, no hálito, e causa esse odor. Aqui, nesse gráfico do lado, na direita, a gente vê a colina, que está presente na gema do ovo, a carne, e também no leite, tá? A carnitina está presente nas carnes vermelhas,
e o TMAO, que está presente nos frutos do mar. São esses 3 nutrientes que chegam no nosso intestino e que são transformados por algumas bactérias em trimetilamina, que é absorvida passivamente, ou seja, o intestino não regula a quantidade de trimetilamina que é absorvida. Tá? Absorvido passivamente. E aí ele cai na circulação e vai chegar no fio, onde dentro do hepatócito, que é a célula do fígado, ele vai encontrar essa enzima flavina monooxigenase para se transformar numa substância mais solúvel, mais fácil de ser eliminada pelos rins. Tá? Algumas pessoas que têm falha nessa enzima não conseguem eliminar essa substância e a substância acumula. E aí, para explicar melhor essa parte do fígado, eu dou um exemplo aqui, eu faço uma analogia com uma pia. Então, todos vocês têm uma pia em casa, no banheiro ou na cozinha. Essa pia não causa nenhum problema. Ela só causa problema quando ela transborda. Quando a pia transborda, isso representa a liberação de odor. A gente não quer que a pia transborde. E para isso a gente precisa saber por que ela transborda, o que está fazendo ela transbordar. Então, o primeiro lugar onde a gente vai olhar é o ralinho. O ralinho dessa pia precisa ser um ralinho que tem um diâmetro bom para a pia não entupar. Também ele precisa ver se não tem alguma coisa entupindo ali. O ralinho representa a enzima flavina monooxigenase. Então, a gente, em primeiro lugar, quando a pessoa tem transbordamento de pia, ou seja, quando tem liberação de odor, a gente precisa olhar a enzima flavina monooxigenase e ver se ela está funcionando bem ou não. Isso a gente faz através do exame bioquímico, dosagem de TMA e TMAO em urina. Quando esse ralinho funciona bem, então a gente tem que olhar o local. Peraí, essa pia ela transbordou, mas o ralinho não está entupido. O que será que está acontecendo? Deve ser a torneira. A torneira está aberta muito forte. Alguém abriu demais a torneira. Ou então essa torneira ela pode não ser uma torneira adequada para vazão, mesmo que o ralinho seja bom. Porque se você por exemplo, colocar uma mangueira de bombeiro numa pia, ela sempre vai transbordar, independente da vazão do ralinho. Então, quando a gente olha para a torneira, a gente investiga o intestino. Então, tem várias doenças doenças intestinais que podem levar a uma superprodução da trimetilamina, mesmo que a enzima funcione bem. Então, por exemplo, a doença intestinal, que é a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa. Falta mais uns 10 minutinhos, tá? A retocolite ulcerativa. Que mais? A doença celíaca. Então, algumas doenças que podem levar à proliferação de bactérias no intestino. E essas bactérias podem produzir um excesso de trimetilamina. Então, a enzima, ela é boa, mas ela não dá conta de um excesso de trimetilamina produzido. Isso acontece nos casos de trimetilamina secundária. Tá? E além desses 2 locais que precisam ser investigados, o intestino e também o sifão da pia. Tá? Então, vamos supor que a pia está transbordando. Eu não sei por quê. Eu já olhei o ralinho, não está entupido. Eu já olhei a torneira, não está muito forte. Por que está entupido? Porque o sifão, que é a próxima parte que vem depois do ralinho, depois que a água já passou pelo ralinho, depois que a trimetilamina já foi transformada em N-óxido de trimetilamina, já foi metabolizada pela enzima flavina monooxigenase, então ela cai no sifão da pia, que é os rins, e se os rins não estiverem filtrando bem, se os rins não estiverem eliminando o TMAO, essa substância TMAO é capaz de voltar a ser trimetilamina, reverter a reação e voltar a ser trimetilamina, e pode causar odor também. Então a gente tem que olhar o fígado, o intestino e os rins. Esses são os exames, tá? Então aqui tem várias doenças que causam falha metabólica.
Então, tem vários tipos de mutações também. Às vezes não é exatamente uma mutação genética que causa. Às vezes pode ser, por exemplo, o efeito de estrógeno. Mulheres que têm síndrome do ovário policístico, o estrógeno, ele diminui a transcrição do gene FMO3, ou seja, diminui aquela folhinha de papel avulso que você pega para poder transcrever a receita do livro de receitas antes de você fazer a receita com a mão na massa. Tá? Então precisa ver como é que está a parte hormonal também. Alguns homens desenvolvem a trimetilomina por excesso de testosterona, por uso de anabolizantes. Tem também, às vezes, trimetilaminuria causada por traducionais induzidas por leucócitos, ou seja, pessoas que têm alergias ou pessoas que têm infecção viral, hepatite assintomática, pode ser reações adversas a medicamentos também, e tudo isso é possível de reverter, uma coisa assim exata. A gente sabe que consegue reverter em tanto tempo, ou tantos por cento das pessoas melhoram. Não. A gente sabe que tem pessoas que já melhoraram. A gente sabe o que fazer, mas até a gente descobrir, a gente precisa testar. E para a gente testar, a gente não vai testar de uma maneira aleatória. A gente vai testar de uma maneira sistemática. Os profissionais vão fazer uma coisa passo a passo. Então a gente vai tentar ajudar com aquilo que é seguro sempre, mas primeiro aquilo que é mais provável e depois aquilo que é menos provável, até conseguir identificar o problema e descobrir e tratar, tá bom? Aqui tem eu vou explicar, acho que só mais esse slide, acho que já tá bom por hoje. E aí eu vou abrir para perguntas, tá? A principal causa de trimetilaminuria secundária é a desbiose intestinal. O que é a desbiose? Então, o contrário da desbiose é a eubiose. A eubiose é o equilíbrio entre as bactérias do intestino. Então, existem bactérias que moram no nosso intestino, muito importantes para manter a função intestinal, manter o controle da saciedade, o controle do apetite, e funcionam até para regular o metabolismo do corpo. Tá? Então, por exemplo, verificou-se que essas bactérias produzem butirato, produzem acetato, propionato, e o nosso intestino tem receptores, ou seja, ele recebe esse sinal que é produzido por essas e aproveita essa informação para regular o trânsito intestinal, regular a saciedade. Alguns sinais vão até o cérebro, levam informações para o cérebro para que a gente consiga fazer o controle do apetite, e vários outros órgãos. Tá? Hoje em dia, a microbiota ela regula uma série de doenças. Assim, acho que quase todas as doenças de alguma relação com o intestino. Tá? E existe a situação de disbiose, que é quando não há o equilíbrio entre essas bactérias. Então, por exemplo, a gente vê nesses gráficos aqui em cima, bactérias do reino Firmicutes e bactérias do filo Bacteroidetes, tá? Do filo Firmicutes e do filo Bacteroidetes. Elas têm uma proporção praticamente equivalente, 47,7 Firmicutes, 47,2 Bacteroidetes. Aí deram para essa pessoa uma gema de um ovo. Ela comeu, quanto de trimetilamina ela produziu? Pouco. Deram a mesma gema, não a mesma, um outro ovo, uma gema também, para uma pessoa que tinha um desequilíbrio, ou seja, muito mais Firmicutes, 58,1 Firmicutes, e 32,6 de bactérias do filo Bacteroidetes. São filos diferentes de bactérias, grupos de bactérias. E aí o que aconteceu? Uma gema só produziu uma quantidade como se a pessoa tivesse comido 10 gemas. Então, a disbiose
ela aumenta muito de trimetilamina no intestino, por essas bactérias, esse desequilíbrio. Como o intestino ele não regula a absorção, porque a absorção é a absorção passiva, toda a trimetilamina que é produzida é absorvida, então, quando a pessoa tem a desbiose, ela vai ter mais trimetilamina para eliminar do corpo. E se ela tiver nesse gene, nessa receita, na receita da enzima do fígado, que serve para eliminar esse odor, então ela pode desenvolver um sintoma de odor. Tá? Algumas coisas que levam à desbiose. Bebida alcoólica, pessoas que têm problema com o alcoolismo, tem uns pacientes assim. Cigarro, não, acho que esses a gente não tem. Agrotóxicos, tem pessoas que não sabem, mas foram contaminadas com agrotóxicos. Se alimentam com muitos vegetais, muitas frutas, muitas verduras, e não sabem que esses metais pesados, essas substâncias vão se acumulando no organismo. Às vezes se acumula de modo que causa uma desbiose. Então, precisa procurar os alimentos orgânicos ou então fazer uma lavagem cada vez mais caprichada desses alimentos vitais para evitar o acúmulo de agrotóxicos. Tem pessoas mais comuns, são as pessoas que têm hábitos alimentares inadequados, pessoas que comem muito fast food ou muito sódio, gordura, muito açúcar, isso leva a desbiose. Tem pessoas que têm estresse elevado, fadiga, também gera desbiose. O uso excessivo de antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides. Infecções da infância, descalço, aí pegaram... É normal criança pegar verminose, tá? Isso não tem nada demais, pegar verminose. Mas se a criança pegou muitas vezes verminose, isso flui a resiliência do intestino dela. Diminui as bactérias as bactérias boas protegem nosso intestino. Então, às vezes, algumas pessoas começaram a ter o problema depois de um episódio de uma infecção, e a infecção foi tratada, mas a desbiose não foi resolvida. Isso tudo dá para reverter. A Cris é especialista nisso, ela consegue ajudar, e assim a gente espera que vocês consigam, em algum tempo, ter melhoras significativas para vocês conseguirem a melhora total. Bom, mas para isso a gente precisa da cooperação de vocês e precisa crescer mais a nossa organização, a MEBO Brasil, para poder captar fundos e desenvolver pesquisa, oferecer o exame bioquímico, tudo que está planejado para que a gente possa ajudar cada vez mais vocês. Tá bom? Deixa eu abrir a apresentação aqui para ver quem sobreviveu. A Patrícia quer falar. Pode falar, Patrícia. Ai, Alan, acho que eu toquei na mãozinha sem querer. Desculpa. Acho que eu não percebi. Não tem problema. Não tinha pergunta, não. Alguém mais quer comentar, quer fazer geral, tá? Perguntas específicas a gente tem que deixar para as consultas de aconselhamento genético, tá? Mas perguntas gerais podem ser feitas agora. Não? Bom, eu podia falar um pouquinho mais sobre o exame bioquímico. Patrícia e Suelen levantou a mão. Patrícia. Suelen quer falar? Não? Eu vou falar um pouquinho sobre o exame bioquímico, tá? Bom, então eu contei para vocês que existe um laboratório no Brasil que faz esse exame, que chama Francesc, cobra R$ 1.220. Já tentamos fazer uma parceria com eles não conseguem baixar esse preço. Como esse preço é muito caro para a maioria das pessoas, a gente resolveu fazer o exame aqui em São Paulo por conta própria. Tá? Então a gente montou uma parceria
com o Hospital Universitário e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, aqui em São Paulo. E aí, os pacientes, a gente vai marcar uma data, eles vão até a cidade universitária, na zona oeste da cidade, e vão colher amostras de urina, e a gente vai usar os equipamentos da universidade para fazer esse exame para eles, e o custo disso vai ficar R$400, sendo que quem já pagou R$50 da anuidade da associação vai poder abater esse valor, e vai ficar R$350. As demais pessoas, as outras localidades do país, vão poder esse exame também. A gente já tem uma parceria com uma empresa que se chama Exatos, Logística de Exames. Eles vão na cidade de vocês em algum dia, que a gente vai marcar mais para frente, e vai colher a amostra de urina. Tá? Esse exame, o ideal é que todo mundo faça. Todo mundo. Ah, mas é muito caro, não sei o quê. Se você pode pagar, a gente acredita que R$350 é um valor que é interessante para quem tiver já poder investir. Quem não pode, não precisa ficar chateado, porque nós vamos entrar com uma ação coletiva, tá? A associação conversou. Essa advogada vai organizar uma ação coletiva em nome da associação para que vocês todos recebam esse exame sem custo. Tá? Quem vai pagar isso é o SUS. Quem tiver plano de saúde, o plano de saúde também vai pagar. A gente vai organizando isso, mas isso é um plano que demora alguns meses ainda. Tá? Mas a gente precisa muito da cooperação de vocês. Quem puder se voluntarizar, precisa muito da ajuda de vocês para conseguir avançar esses planos todos. A gente precisa de diretores, a gente precisa de gente motivada, gente que tenha disponibilidade para contatar outros pacientes, organizar a fila de espera das consultas, organizar... que tudo isso dá trabalho. A gente gosta de fazer, mas eu sou um só, não consigo fazer trabalho de 3, 5, 10. Então eu preciso de mais gente para me ajudar. Essa empresa aí vai para todas as cidades do Brasil? Sério? Sim. A empresa vai para todas as cidades do Brasil. É possível que você tenha que se deslocar da sua cidade até a capital do seu estado. Está falando de qual estado, gente? Ceará. Não precisa ver, às vezes, a gente não vai conseguir colher. Deixa eu explicar melhor. Às vezes não é que vai colher em todas as cidades do Brasil. Não. A gente vai conseguir atingir o Brasil inteiro, vai conseguir oferecer o exame para todos os brasileiros que quiserem, se a pessoa se deslocar até a capital, às vezes, ou uma cidade grande próxima. Tá? Então, vai ficar viável. E precisaria a pessoa pegar um ônibus, ir até a cidade lá, fazer coleta de urina e voltar. Às vezes isso gera um custo, a gente sabe até que não é tão fácil, mas aí vai depender do interesse de cada um. Se a gente conseguir, conseguir pelo menos o exame fazer de graça, já fica mais barato ainda. Quem puder contribuir com o valor do exame, vai ter prioridade. Quem não puder, aí a gente, assim que a associação estiver formalizada, ou seja, a gente precisa registrar a associação no cartório, aí a nossa advogada, a Michele, que já foi contratada, ela já está começando a preparar a papelada para dar entrada numa ação coletiva, e a gente pede, como associação de pacientes, direito dos pacientes da associação fazerem o exame. Tá? Mas para isso a gente precisa que todos vocês preencham o cadastro da associação, contribuam com a nossa anuidade de R$50, que é um valor mínimo que a gente precisa para fazer um pouco de caixa, até para conseguir, eventualmente, cobrir o custo de registro
E a gente tem 88 pessoas no momento que fizeram o cadastro com a gente. A gente sabe que tem 300 nos grupos. Então a gente precisa que vocês ajudem a divulgar esse trabalho de associação e preencham o nosso cadastro. Porque assim a gente vai conseguir apresentar vocês numa ação coletiva, ou seja, num processo que a gente vai entrar com a nossa advogada, mas a gente vai conseguir fazer isso depois que vocês se cadastrarem. Se vocês não se cadastrarem, a gente não consegue representar ninguém. Dúvidas, perguntas? Quem é paciente do CEAPOSE e estiver aqui, quiser aproveitar para contar como é que está indo o andamento, depois que passou na consulta comigo, já passou com a nutricionista, já começou o plano alimentar, já fez a compra dos suplementos, ou não conseguiu ainda, passou com a psiquiatra, passou com a doutora Iana, dermatologista. O serviço ele é multidisciplinar, envolve muitos profissionais. Então, o ideal é que passou com o primeiro profissional, não desanima. Se não resolveu ainda, tem que ir para o próximo. O trabalho de cada um se soma com o trabalho do próximo. Ele não é tempo jogado fora, não é tempo perdido, não. Se você passar com a nutricionista e começar o plano alimentar, esse plano alimentar ele pode ser que não faça efeito no primeiro momento. Mas quando você passar com a dermatologista, que vem fica mais fácil para adaptar o seu plano alimentar e entrar com uma medicação que ajude a fazer o efeito. Então, uma coisa se soma na outra. Se você começou a psiquiatria, está tomando o medicamento, começou o medicamento para ansiedade, para depressão, mas não notou melhora, tudo bem, passa com a Cris, com a nutricionista, e aí uma coisa vai se somar na outra, uma coisa vai... a gente precisa que o estresse esteja diminuído para que a enzima funcione bem, porque a gente sabe que as catecolaminas entopem essa enzima, e com o estresse diminuído a gente consegue fazer ela funcionar melhor e eliminar o odor. Clara de ovo tem problema? Não, clara de ovo não tem problema. É bom comer clara de ovo, Sueli. É importante comer clara de ovo. Mas, assim, eu não sou nutricionista. Então, eu posso explicar para você... tudo que o plano alimentar da trimetilminura tipo 1 tem, tá? Mas eu não vou explicar, sabe por quê? Porque se você tiver trimetilminura tipo 2, TEMAL 2, ou seja, se o seu problema começou depois dos 20 anos, você não deve fazer a dieta para trimetilminura. Por quê? Porque você pode estar perdendo tempo. Você pode ter uma doença. O TEMAL 2 não é uma doença, é um sintoma. Você pode ter uma doença intestinal que precisa ser tratada e que, uma vez que trata essa doença, o problema vai embora. Se for uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, se você conseguir reduzir a inflamação, o problema vai embora. E você está fazendo, e se você fizer a dieta do TEMAL 1, uma dieta perigosa, uma dieta arriscada, e você pode acabar até prejudicando o seu fígado e sendo que o que você poderia fazer fazer mais adequado é você identificar a causa e tratar a causa. Bom? Gente, se tiver mais algumas perguntas agora, senão a gente encerra, tá bom? Mais alguém? A Suelen não tem halitose, não sabe se tem TEMAL. Sim. O TEMAL, às vezes, ele se manifesta como halitose, tá? Às vezes ele se manifesta como halitose. Mas, você primeiro, se o seu problema é só halitose, você precisa passar num especialista em halitose, num dentista especialista em halitose. Deve fazer isso. Você só deve
passar com ceapose depois que passar pelo especialista de aritose, ele não identificar o problema ou então não resolver, aí você pode passar com ceapose. E aí a gente vai. Não precisa você se preocupar se a gente se tem TEMAL ou não, porque a gente se preocupa com isso. A gente sabe que 30% só dos nossos pacientes tem TEMAL. Os outros 70% têm outras doenças. E a gente vai descartando uma por uma até encontrar qual é a causa e conseguir tratar. Ou se a gente não souber tratar, a gente vai encaminhar para o especialista. Tá? Mas isso tudo leva tempo. A gente precisa de muita paciência de vocês também e colaboração. Colaboração de todos. Eusita, queria falar alguma coisa? Então, na verdade, eu só tenho dúvidas em relação ao tratamento, mas daí eu acho que teria que ser algo mais em particular, isso. É que eu vou fazer futuramente, né? Porque eu tô desempregada agora. E daí eu quero começar e fazer todos os protocolos para tentar equilibrar melhor. Mas eu não sei se cabe agora, né? Eu acho, não sei. Eu posso tentar mostrar rapidamente. Eu acho que tem um slide sobre isso. Deixa eu ver aqui. Então, porque a minha dúvida é em relação, por exemplo, porque tem uma quantidade de miligramas, né, recomendados para quem, acho que no geral, para quem tem TEMAL, mulheres e para homens. Que é, para mulher, eu acho que 425 miligramas. E daí eu queria saber se a dieta é baseada nessa quantidade ou é só dos itens que pioram, enfim. Era mais em relação à quantidade de colina, de L-carnitina. Foi bom que você perguntou. Eu vou evitar. Não substitui o trabalho de uma nutricionista. Eu sou biólogo, mesmo com mestrado, mas eu não sei fazer o trabalho que ela faz. Mas eu posso explicar para você ter um conhecimento. Tá? A colina, ela é um nutriente essencial e ele depende da idade e do sexo da pessoa para ver qual que é a necessidade de cada organismo. Então, mulheres têm uma quantidade diferente, homens, dependendo da idade. E aí a nutricionista ela calcula essa quantidade de colina e ela consegue colocar isso no seu plano alimentar, ou seja, quantidade de leite, quanto que tem na gema, quanto que tem na carne vermelha. Quer dizer que eu vou tirar tudo de leite, tudo de gema, tudo de... Não pode tirar. Por quê? Porque se você reduz a de colina menos que o mínimo, pode causar problema no fígado. Tá? Então, ela vai colocar a quantidade de leite que você precisa, a quantidade de gema que você precisa, a quantidade de carne vermelha que você precisa, mas ela vai reduzir, não é restringir, é reduzir. Reduzir a quantidade de carne vermelha, reduzir a quantidade de leite, reduzir a quantidade de gema e reduzir os frutos do mar. E vai reduzir também algumas outras substâncias que interferem no funcionamento da enzima. Então, os vegetais da família das brásicas. Inclui a couve-flor, o brócolis, o rabanete, a couve de Bruxelas, a mostarda. Isso tudo também vai reduzir. Mas esses vegetais da família das brásicas, é importante que só quem tem diagnóstico de trimetilaminúria primária fechado, só quem tem diagnóstico fechado, ou seja, com exame genético, passa essas restrições. Por quê? Porque a família das brásicas ela é muito importante para a detoxificação hepática. Então, contém substâncias que vão ajudar no funcionamento do fígado. Então, só deve fazer quem tem certeza que tem a mutação genética, porque as outras pessoas podem estar agravando o problema quando tentam fazer essa dieta do TEMAL sem alimentação nutricional. Ou seja, pessoas, de um modo geral, que tiveram TEMAL depois dos 20 anos não devem fazer essa dieta. Né? E aí, mas o que eu devo comer, então, se não é para comer isso?
Você pode trocar as carnes vermelhas pelas carnes brancas. Então, diminuir a carne de boi, carne de porco, colocar mais frango, colocar o frango, as carnes. Também tem os tipos de carnes de frango que tem mais colina, por exemplo, os miúdos, moela, fígado, esses devem ser evitados, esses não contêm muita colina. Mas a carne de frango não, ela tem que ser mantida, é importante, senão a pessoa pode ter uma desnutrição proteica. A desnutrição proteica pode levar a fadiga, a nutricionista ela vai acompanhando esse plano com exames, tá? Para ver se não está desenvolvendo uma anemia. Ela pode também trocar os frutos do mar, ela pode trocar por peixe de água doce. Olha aqui, vários peixes de água doce que tem uma baixa quantidade de TMAO, que é um dos nutrientes que produzem a trimetilamina. Então, dourado, corvina, piranha vermelha, tambaqui, abotoado, barbado, vários peixes que tem no Brasil, dependendo da região do Brasil, tá? A nutricionista vai saber dizer qual da sua região que é de água salgada que deve ser evitado e qual que é de água doce que deve ser substituído, para você aumentar a ingesta de peixe, de proteína de origem de peixe de água doce. Também o azeite de oliva é muito importante, porque o azeite de oliva tem uma substância que chama dimetilbutanol. Tá? Azeite de oliva extra virgem, não serve o azeite de oliva composto. Se tiver escrito azeite composto, não serve, tem que ser extra virgem. Por quê? O extra virgem não contém óleo de soja. A soja piora, o azeite de oliva melhora. Então é recomendado 2 colheres de azeite de oliva por dia. Pode jogar em cima da salada ou pode tomar diretamente na colher. De 2 até um pouco mais, dependendo se a pessoa tiver constipação, pode tomar um pouco mais. Porque o azeite de oliva ele também melhora na constipação. E a constipação, ela independente da pessoa ter mutação ou não, se a pessoa tem constipação, ela vai aumentar a absorção de trimetilamina. Então precisa tratar a constipação. Tá? E tem várias formas de tratar a constipação também. Por exemplo, aqui tem uma substância que é extraída da casca da uva, que chama resveratrol, que é muito indicado. Tá? Também tem probióticos, mas os probióticos eles não vão fazer efeito a não ser que você tenha certeza que você não tem no intestino. Os probióticos eles servem para colonizar o nosso intestino, são as bactérias boas que a gente perdeu, que a gente tenta repor. Tá? Mas a gente só vai conseguir que elas colonizem, elas se fixem ali no nosso intestino, se o nosso intestino estiver saudável. Então, o probiótico é a última coisa que a gente usa. Tem várias outras coisas antes que a gente usa. Clorofilina de cobre, por exemplo. Isso aqui é um estudo japonês que mostrou um efeito muito bom da clorofilina de cobre em várias pessoas e elas tiveram uma melhora mesmo depois que pararam de usar a clorofilina de cobre. Tá? Então, ela é melhor do que os antibióticos. Clorofilina de cobre. Carvão ativado também, mas esse é para usar só por 10 dias. A riboflavina, que é a vitamina B2. Tem também a berberina, que é uma erva de medicina tradicional chinesa. E precisa acompanhar, o seu plano alimentar, ele precisa acompanhar as vitaminas e minerais. Porque não adianta nada você resolver um problema e criar outro. Resolver um problema e causar um problema no fígado, nos rins, por conta de falta de algumas vitaminas que estão presentes na carne, no ovo. Precisa acompanhar as doses de vitamina B6, B9, B12, ferro, zinco, ferritina. Precisa acompanhar com exames periódicos. Tá? E aí, quando a nutricionista identificar que você não está conseguindo absorver essas vitaminas e minerais, então ela suplementa, ela entra com suplementos, tá? Precisa, sempre que for fazer a dieta nutricional, sempre precisa suplementar o ácido fólico e a vitamina B12.
tá? Ácido fólico e vitamina B12, pelo menos, mas às vezes mais do que isso. Algumas doenças podem causar constipação. Isso aqui acho que é interessante para mostrar para vocês. Para melhorar o odor, precisa tratar a constipação. Se não descobrir qual é a causa da constipação, não vai conseguir melhorar a constipação. Então precisa investigar se a pessoa não tem um hipotiroidismo, que causa constipação, uma hipercalcemia, hiperparatiroidismo, diabetes, doença de Parkinson, esclerose múltipla, depressão, ansiedade, distúrbios retais, câncer de colo. E também, às vezes, não é uma doença que a pessoa tem, mas às vezes algum remédio que ela toma está causando a constipação. Então, anticolinérgico, antidepressivo, antihistamínico, anticonvulsivante, diuréticos, ferro, anti-inflamatórios, opioides, são remédios que podem causar constipação. Nesses casos, não é para parar de tomar, mas precisa ir no médico que indicou, dizer, olha, eu quero mudar esse remédio porque ele está causando constipação e a constipação está causando dor em mim, então eu quero mudar o remédio. E aí ele deve mudar. Tá? Bom, é isso. Alan, você falou que tem mal. Alan, você falou que tem mal, Júlio. Deixa eu conseguir ler. Você falou que o temal tipo 2 acontece depois dos 20, mas o tipo 2 pode se manifestar antes dos 20? Pode. Boa pergunta, Júlio. Pode ter mal tipo 2, pode acontecer antes dos 20, sim. Tá? Por isso que é muito grosseiro falar assim, começou cedo é ter mal 1, começou tarde é ter mal 2. Mas a gente simplifica para facilitar a vida de vocês, para vocês saberem que, poxa, começou depois dos 20, provavelmente não é genético, você nunca vai precisar fazer a dieta do temal. Vai precisar fazer a dieta para desbiose. Ah, não, mas o meu começou antes dos 15. Pode ser genético ou não. Pode ser temal 1 ou pode até ser temal 2 também. Porque o temal 2, o temal 2 causado por desbiose, por exemplo, geralmente a desbiose é doença crônica. Ela demora para aparecer porque tem a ver com uma alimentação durante muito tempo. Mas se a pessoa teve uma alimentação muito, muito, muito ruim durante toda a infância, às vezes pode chegar com 15 anos e já começar a manifestar uma desbiose. Ou então pode ser outras causas de trimetiloniura secundária. Por exemplo, hipertensão portal. Às vezes a pessoa tem uma trombose dentro do fígado. E aí causa uma pressão alta ali dentro do fígado. Isso faz com que a enzima não funcione bem. E aí ela, mesmo que você não tenha nenhuma mutação, pode causar o dor. Então, são várias coisas que precisa investigar. É por isso que precisa passar com os profissionais profissionais de saúde da equipe. A ideia da palestra não é que ninguém faça o autocuidado. A ideia é entender que o problema é complexo, tá? O problema é complicado, porque senão vocês já teriam conseguido resolver, tá? Claro que eu gostaria que todo mundo, se fosse uma coisa simples, eu mesmo diria, só dá 3 pulinhos, vai pula 7 ondinhas, mas não funciona, né? Não é, a gente precisa, exige muito estudo e conhecimento científico para que a gente possa melhorar, e aí vocês vão conseguir acessar isso através das nossas consultas, que tem preços especiais, que o valor é reduzido justamente para que vocês possam fazer o tratamento completo, tá? Não adianta fazer passei com o Alan, só aí pronto. Não, tem que passar com o Alan, depois com a Cris, depois com a Bruna, psicóloga, depois com a Laís, psiquiatra, depois com a Liana, dermatologista, porque o trabalho de um vai complementando o trabalho do outro. O ponto que até onde o outro continua aquele ponto em diante. E também você tratar a ansiedade melhora, em todos os casos, mesmo na trimetiloniura primária, tratar a ansiedade melhora o problema. E aí, com o problema melhora, já fica mais fácil de você conseguir ter um efeito com alimentação, com suplementos, com outras coisas. Bom? Gente, podemos encerrar por hoje. Tá
que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. E continuamos à disposição. Vamos estar aí no grupo e conto com vocês para a gente continuar crescendo a associação. Bom, obrigado para quem teve paciência de estar até o final. Bom descanso. Tá bom, muito obrigada, Alan. Boa noite para todo mundo aí. Quem quiser, se vocês quiserem ficar e conversar entre vocês, não tem problema, posso deixar a sala aberta, tá?